Vamos então à aula 9 da classe de adolescentes de 12 a 14 anos. Cremos na igreja, a família espiritual. Os objetivos de hoje é conceituar a igreja, mostrar os aspectos divino e humano da igreja e conscientizá-los da importância de participar do corpo de Cristo. O texto em destaque está em Efésios 2:22. Assim vocês também, unidos com Cristo, estão sendo construídos junto com os outros para se tornarem uma casa onde Deus vive por meio do seu Espírito. Ele fala aqui no Quebrando a Rotina, é interessante se levar fotos e cartazes que mostrem a igreja em diversos lugares no mundo, para que eles possam ter uma ideia bacana disso. Se você ainda não entrou, entre no site Portas Abertas, porque você vai ter um panorama de como a igreja é tratada em 50 países, os 50 países que mais perseguem a igreja. Tem a ver também aqui com a nossa aula. Ensinar é uma arte, né? Então, se é uma arte, nós devemos nos dedicar. Ela é também uma missão. Ensinar é a maior obra social da igreja, porque através do que ensinamos a palavra de Deus, vidas são transformadas pelo poder do Evangelho. O que é igreja? O que é igreja? Na Grécia Antiga, as pessoas se reuniam em praças, em assembleias, para tomarem uma série de decisões políticas. Lá elas discutiam, discursavam e debatiam assuntos importantes para a vida do povo. Os santos escritores da Bíblia usaram a palavra assembleia para traduzir o termo igreja. A palavra igreja ou eclésia significa chamados para fora. É um grupo de pessoas reunidas por Deus na pessoa do seu Filho Jesus, que reconhece a soberania e a graça divina de serem chamados filhos de Deus. Então, o que é igreja? A gente vê essa palavra por toda parte, né? Cada bairro, cada esquina tem um templo, né? Igreja tal, e cada dia surge uma placa nova, um nome novo para a igreja. A criatividade realmente é muito grande. Algumas pessoas usam igreja para descrever um belo edifício no centro de uma praça. As definições confusas de igreja em nosso tempo, muitas vezes, vedam o significado original desta palavra quando aplicada no Novo Testamento ao povo de Deus. Igreja. O que significa? É um edifício de blocos e de cimentos feito de parede? Isso que é igreja? Não. Igreja é um edifício construído com pedras vivas. Vamos ver aqui, ó. 1 Pedro 2:5. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Então, a igreja é um edifício, sim, mas construído com pedras vivas. Estas pedras vivas são chamadas santos e são membros da família de Deus. Efésios, capítulo 2, versículo 19. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para o santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Linda essa parte, né? No qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados, não é? Dia após dia, continuamente estamos sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. A palavra grega traduzida como igreja significa literalmente chamado para fora. E assim refere-se a um grupo de pessoas chamadas para saírem do pecado no mundo e servirem ao Senhor.
A igreja não é nenhum tipo de instituição ou objeto impessoal. É um corpo constituído de componentes vivos. Como um organismo vivo, a igreja pode sentir medo. Vamos ver aqui, Atos, capítulo 5 e versículo 11. E sobreveio grande temor a toda a igreja, e todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos. A igreja, como organismo vivo, ela ora. Atos, capítulo 12, versículo 5. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. E a igreja também pode e deve falar. Mateus, capítulo 18, versículo 17. E se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentil publicano. Então a igreja, como organismo vivo, ela atua de diversas formas. Ela não é um objeto inanimado, impessoal. Aqueles que são convertidos verdadeiramente a Cristo são chamados santos. 1 Coríntios 1 e 2. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, certo? Então, os verdadeiramente convertidos são chamados santos. A igreja, ela é a família espiritual de Deus, um povo criado por ele para andar sob a direção do Espírito Santo e na esperança da volta de nosso Senhor. É bem verdade que em alguns lugares igrejas é um sinônimo de prédio ou denominação, certo? Mas segundo a Bíblia Sagrada, como igreja nos referimos ao corpo universal dos santos, à Assembleia dos Santos, pessoas de todos os lugares, jovens, crianças, adultos, pessoas de todos os lugares que vivem uma vida de fé em Cristo Jesus. A igreja, ela é formada por pessoas de todos os lugares, certo? Então, se cremos em Jesus como o Senhor e Salvador das nossas vidas, então não há nada, absolutamente nada, que nos impeça de sermos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a participar da comunhão da igreja, e comer do pão, e beber do cálice, a santa ceia do Senhor. Como adolescente cristão, você deve pensar seriamente sobre essa decisão. Lembrando que na próxima lição, nós vamos falar exatamente sobre isso. Cremos no batismo e na santa ceia. Muitas pessoas perguntam, mas por que tem que ser batizado para tomar santa ceia? Por que tem que tomar santa ceia? É obrigatório tomar santa ceia, é obrigatório se batizar. Então não perca e não deixe os seus alunos perderem a próxima aula que vai falar sobre o batismo e a santa ceia. São ordenanças. Muito bem. A igreja é formada por pessoas, fundada por Deus. Então você vai ver no livro dos Atos dos Apóstolos, que vai narrar o início histórico da igreja em Jerusalém. Tá certo? Começaram ali com, vamos colocar assim lá desde o começo, né? 12 discípulos, esse número cresceu, mas lá em Atos dos Apóstolos, 120 pessoas que se reuniram para buscar o batismo com o Espírito Santo e, após a poderosa pregação do apóstolo Pedro, quase 3.000 pessoas se converteram. Então a igreja já nasceu grande. Mas vamos lá. A igreja é humana. Portanto, cheia de falhas e defeitos. Afinal, Jesus, por sua graça, nos resgatou do império das trevas. Então a igreja é cheia de pessoas imperfeitas. Tá bom? Colossenses 1:13. Ele nos libertou do império das trevas. Então, pessoas com os piores costumes, as piores culturas, tá certo? Eles são recebidos na igreja de Jesus Cristo quando aceitam a Cristo pela fé.
E é Ele que nos escolhe, imperfeitos e desgraçados, para, por sua graça, nos libertar e transformar. Lucas, capítulo 19. Olha o tipo de gente que Jesus veio buscar, entre as quais se incluem eu e você. Lucas 19, 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. João 15, 16. Não fostes vós que me escolhestes, mas eu escolhi a vós. Então a igreja é formada por todo tipo de pessoas. É por isso que há diversas denominações, certo? As pessoas se chegam a Cristo por meio dessas denominações. Cada uma com a sua forma de servir a Deus. Estou falando biblicamente falando. Eu já disse que tem denominação que nem de igreja não deveria ser chamada. Tá certo? Então veja, somos membros uns dos outros. Estamos todos unidos no mesmo corpo. E conforme vamos sendo exercitados pela palavra, lembra a leitura que nós fizemos lá em Efésios? Sendo edificados, é um trabalho, é um processo. A conversão, a santificação, a conversão deve ser imediata, mas a santificação ela é um processo, certo? E cada um absorve de uma maneira. Então tem pessoas que chegam na igreja e muito rapidamente absorvem. Tem pessoas que demoram um pouco mais, necessitam de tratamento. Tá certo? Então, conforme vamos sendo exercitados pela palavra de Deus e na comunhão com os irmãos, vamos sendo transformados, moldados à santidade divina. Romanos 12 e 5, mas eu vou ler Efésios capítulo 4, a partir do versículo 11. Olha o que diz a Bíblia. Eu já disse que eu gosto de ler, porque tem textos na Bíblia, ou melhor, a Bíblia é autoexplicativa. É só você ler que você vai entender. Olha aqui, ó. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais como meninos, agitados de um lado para outro, levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Veja, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então a igreja ela é formada por pessoas, por seres humanos, mas ela está unida e como corpo ela vai sendo liderada, conduzida, edificada como corpo de Cristo a cada dia, na palavra, na doutrina, na oração e na comunhão. Portanto, a igreja humana, certo? A igreja ela é humana. É a palavra que santifica o corpo. João 17, 17, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Tem cristãos que acham que a sua igreja é a igreja certa, pois é mais santa. Quem determina isso é Deus. Não é a placa ou a tradição que salva, mas Cristo salva aqueles que o aceitam pela fé, seja em que denominação for. Então a gente tem que tomar muito cuidado, às vezes, ao olhar para uma outra denominação e julgar o comportamento daquela denominação. O carcereiro perguntou a Paulo: o que eu faço para ser salvo? O que Paulo diz para ele? Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Então é preciso crer. Para ser salvo é preciso crer. A igreja é humana, formada por pessoas imperfeitas, formada por pessoas limitadas? Sim, mas a igreja também é divina. A igreja é uma organização
Muitas pessoas têm a noção errada de que igreja é uma organização ou instituição, independente do povo que compõe a igreja. Mas Jesus não morreu para estabelecer uma instituição, mas para salvar o povo do pecado. Jesus e o Pai não habitam numa organização, mas no povo que os obedece. João 14 e 15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Aí você vai continuar e ele vai dizer: e eu rogarei ao Pai, vos dará outro Consolador, a fim que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Vós o conheceis, pois ele habita convosco e estará em vós. Em vós o que? Nos templos, nas paredes, nos corredores? Não, em vós, em nós, certo? Em cada um de nós, habitando em nós. Em vez de falar de uma organização, a Bíblia descreve a igreja como um corpo composto de membros vivos, tá? Estes membros do corpo são blocos, como nós lemos lá na introdução, blocos ou pedras vivas, usados na construção da igreja. Então, cada um é uma pedrinha. E assim como cada tijolo, aqui fala pedra porque as construções naquela época eram construídas com pedras, não é? Mas na nossa linguagem aqui, tijolo, bloco, né? Cada tijolinho é importante na construção. Se cada um pegar o seu tijolinho e guardar, nós não teremos construção nenhuma. Mas quando eu me envolvo com a igreja, quando eu trabalho na igreja, eu sou aquele tijolinho que vai erguendo a parede, que vai edificando a igreja do Senhor. Consideremos o significado e descrições bíblicas comuns da igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Assim como o corpo humano não pode sobreviver separado da cabeça, não podemos viver sem o nosso cabeça, que é Cristo. Vamos ver aqui, ó. Efésios, capítulo 5 e versículo 23. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo Salvador do corpo. Então, a igreja é o corpo de Cristo. Se a igreja é o corpo de Cristo, Cristo é o cabeça da igreja. O reino de Deus ou o reino dos céus. Mateus 3 e 2. Arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. E tem outras descrições aqui, outras referências, que você baixa o material em PDF e pega lá. É também a casa de Deus. Não é um edifício material, mas o santuário e a habitação do Senhor. É um edifício espiritual. 1 Pedro, de novo, 2 e 5. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual. Certo? Vai pegando aí a lição que você vai entendendo. Casa espiritual, casa, tudo tem que estar no mesmo lugar. Tudo tem que estar unido. Cada bloco no seu lugar. Cada material no seu lugar. Tem que estar unido. Senão, que casa é essa? Que cada tijolo fica num lugar, tudo espalhado. Não. A casa, para ser casa, a parede, para se formar, cada tijolo tem que estar unido um ao outro. Certo? O rebanho de Deus. Atos 20 e 28. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Então é o Espírito Santo que constitui bispos e pastores para a igreja. Se a igreja é o rebanho de Deus, nós somos também considerados as ovelhas. Ovelha ouve a voz e segue o pastor para receber a vida eterna. João, capítulo 10, versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. É por isso que eu digo que algumas denominações não podem ser consideradas igreja, porque o que está sendo pregado lá não é a palavra de Deus, ou seja, Deus não tem voz naquele lugar, é o homem egocêntrico, colocando Deus apenas como marketing para atrair as pessoas, mas falando para um grupo de pessoas que também não querem ser ovelhas, porque fundamentado nesse texto de João 10, ovelha que a ovelha conhece a voz do pastor, tá certo? E é interessante você analisar
a igreja é perseguida, para entender aqui que a igreja de Jesus Cristo, ela é divina. Ela é perseguida desde Atos capítulo 8, você vai encontrar que a igreja é perseguida. Aliás, ela é perseguida desde Atos 2. Logo após o Pentecostes, ela já começa a perseguição, as pessoas já começam a olhar a igreja e falar, o que é isso? Então veja, olha só, embora seja perseguida, ela continua sendo forte, ela continua avançando há mais de 2000 anos. Matam cristãos, incendeiam templos, mas não entendem isso, que podem matar cristãos, podem incendiar templos, podem incendiar a Bíblia, mas a igreja de Jesus Cristo, ela não se limita a espaços físicos e nem a pessoas, mas ela é formada de maneira espiritual por todos que creem em Cristo. E quando se mata um cristão por amor a Cristo, eles acham que estão destruindo a igreja. Na verdade, esse cristão é uma semente. Já há um ditado até que diz que o sangue dos mártires é a semente da igreja. Quanto mais se persegue a igreja, mais a igreja cresce, porque ela não está limitada a um espaço físico, muito menos a um território geográfico, certo? Como me tornar membro da igreja? Pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, mas é um presente dado por Deus. Lembra o que Paulo de novo disse lá para o carcereiro em Atos 16? Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Por isso que a igreja deve se voltar para a pregação exclusiva, específica do Evangelho. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Por quê? Porque quem crê, o detalhe está em crer. Mas como ouvirão se não há quem pregue? Como crerão se não há quem pregue? Certo? Então, ele vai falar aqui sobre isso, e ele vai falar sobre a confissão pública pelo batismo, tá certo? Lucas 12:8, confissão pública pelo batismo. Digo-vos ainda que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Eu não consigo entender porque tem gente que diz que crê em Jesus, está na igreja, mas não quer se batizar. Tem alguma coisa errada aí nessa fé. Porque se a pessoa teve um encontro com Jesus, é o próximo passo dela, é querer se batizar. Nós entendemos pela palavra de Deus que o batismo é a inserção do novo crente neste corpo espiritual que é a igreja, tá certo? Nós vamos falar melhor sobre isso na próxima pré-aula. Quem crer e for batizado, batismo é uma ordenança, tá bom? Tem gente hoje que retruca, não quer, mas enfim. A decisão pelo batismo deve ser fruto da fé em Cristo, que vem pelo ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir a palavra. É uma decisão por amor a Cristo. Qualquer outra motivação, departamentos, meta, pressão, está errada. É uma decisão pessoal. A pessoa deve decidir, olha, eu quero me batizar. Eu quero fazer o discipulado porque eu quero me batizar. Aliás, uma pessoa nova convertida na igreja, bem discipulada, ela decidirá pelo batismo, tá certo? Nós podemos apenas apontar o caminho, mas não podemos empurrar, tá certo? É muito importante que entendamos que, como cristãos, é imprescindível a participação na igreja local, pois é nela que somos edificados, pastoreados, alimentados espiritualmente. Ovelha sem pastor não é ovelha. Ovelha precisa ter um lugar para ser alimentada, para ser cuidada, para ser protegida. Vamos ler aqui alguns textos da palavra de Deus. Salmos 84, verso 10. Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Atos capítulo 2, versículos 42 ao 47. Leia aí, medite nisso, mostre para eles.
como viviam os novos convertidos naquela época. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio deles. Então veja, eles estavam sempre juntos. Todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum, certo? Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Atos 20, 28, que nós lemos, que fala da construção da igreja. Atendei por vós, por todo o rebanho, com os bispos, para pastorear a igreja. Hebreus, capítulo 10, versículo 25. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto quanto vedes que o dia se aproxima. Então, nós precisamos cultuar ao Senhor. A igreja é formada por pessoas como organismo vivo e que crescem juntos e que são edificados juntos. Somos membros uns dos outros. Aquele hino que a gente canta, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, porque há habilidades em mim que você não tem, mas é verdade que há habilidades em você que eu não tenho. E para esta construção chamada igreja dar certo, Deus coloca essas habilidades em cada um dos seus membros. A Bíblia fala do corpo, a Bíblia fala do corpo físico. A mão tem funções que o pé não tem. Os olhos têm funções que os ouvidos não têm. É verdade que se você perder a audição, você consegue ainda viver e tal, mas com dificuldade, de maneira mais limitada. Por quê? Porque um membro não está funcionando bem. Porque um membro está fora do corpo, foi amputado por algum problema. Então, como igreja, precisamos estar juntos, unidos e reunidos para crescermos como templo espiritual, como casa de Deus, como família espiritual. E se a igreja é a família espiritual, família anda junto, família fica unida, família permanece junto em todas as situações, em todas as adversidades. A família não se afasta, a família não se isola, não. Família anda junto, cresce junto, adora Deus junto, porque afinal de contas nós somos a família de Deus, o corpo de Cristo. Ele é o cabeça da igreja e, portanto, nós precisamos continuar unidos até que o Senhor volte. Dê uma pesquisada no tema desigrejados, que é um fenômeno que cresce no mundo e cresce também no Brasil. Muitos não querem saber de igreja, de templo, de pastores. Querem dizer que são igreja isoladamente. Eu, na minha casa. Não há respaldo bíblico para isso, tá certo? Então, dê uma olhada nessas questões e traga para a sala de aula para que os alunos possam interagir também, concluindo com este assunto, a importância de estarmos unidos, a importância de congregarmos. Igreja não é templo, mas é no templo que nos reunimos para adorar a Deus e para sermos edificados, alimentados, curados, recebermos a oração e a orientação pastoral. Afinal de contas, Deus é que dá pastor à igreja. Que Deus abençoe sua vida, que você tenha um excelente domingo, que Deus abençoe sua casa, sua família, seu ministério, sua aula, seus alunos. Fica comigo, um grande abraço, assista, curta, compartilhe, inscreva-se no nosso canal e até a próxima aula falando de batismo e Santa Ceia, hein? Não perde. Fique na paz.